Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho de um homem, né, de um modelo masculino. Eu acho que vale super a pena a gente discutir essas funcionalidades do Face App, né, que é esse aplicativo aí. Bom, aqui eu peguei o Henry Cavill como exemplo, porque eu acho que ele é um padrão muito do que a gente espera de um rosto masculino. Por que é esse padrão, mais ou menos? Porque ele tem sim um certo estruturação aqui de projeção malar, ângulo de mandíbula, um queixo um pouco mais partido, né? Então ele tem essa robustez de um rosto masculino, as sobrancelhas um pouco mais alargadas, né? Então muito interessante. Se vocês verem, é um rosto um pouco mais retangular. Mas olha que interessante. Então isso aqui é a representação do Henry Cavill um pouco mais envelhecido. E aqui eu queria discutir algumas coisas bem interessantes que eu não discuti ali com a Angelina Jolie. Eu vou repetir novamente, a gente tem uma queda da sobrancelha, vocês podem verificar, né? E há uma rarefação dos pelos da sobrancelha. A gente tem uma maior profundidade do olho aqui dentro da órbita, que acaba ficando essa perfuração na calvária, no crânio, ela fica um pouco mais profunda, então naturalmente a gente tem um olho um pouco mais encovado. Mas aqui a gente também nota, gente, um leve alargamento da parte nasal. Aqui vocês conseguem ver uma sensação, né? Então não dá para ver queda da ponta nasal, mas a gente tem um alargamento da base porque a gente tem também o crescimento de cartilagens. E naturalmente a gente também tem uma expansão da cartilagem na região auricular. Tá? Mas o mais importante aqui que eu queria discutir com vocês é o seguinte. Isso vale muito para as mulheres, mas para os homens a gente também tem. Junto com a reabsorção do volume labial, então uma diminuição da vermelhidão do próprio lábio, ele tem uma tendência de ficar um pouco mais pálido, e junto com a perda de volume, que também acontece nos homens, a gente tem um prolongamento dessa região aqui, ó, com o tempo, né, entre a columela nasal, que é essa parte da cartilagem, até a borda do vermelhão aqui. E a gente também tem uma perda do arco do cupido com o passar do tempo. Aqui ele não representa muito bem, como eu disse para vocês, a gente tem aqui um aplicativo, ele tem um logaritmo, mas ele não consegue fazer as coisas tão bem assim. Mas de uma forma geral, a gente tem sim a percepção de um aumento nessa distância e também de um apagamento do arco do cupido. Isso, gente, quando a gente quer um rosto mais atrativo ou um rosto mais feminino, né, é muito interessante a gente trabalhar com esse arco do cupido, estruturando essa região aqui no lado, tá? E no caso das mulheres, vale uma dica que é o seguinte: mulheres já com mais idade, que tem essa distância aqui um pouco mais longa, devem tomar muito cuidado ao fazer preenchimento dessas rugas labiais, quando utiliza-se a técnica de fazer o preenchimento da própria ruga. Isso faz com que o lábio fique com a sensação de mais espessamento, como se estivesse mais grosso o lábio aqui em cima, tá? Com mais projeção anterior de toda essa região aqui superior. E isso dá uma sensação daquela, o pessoal chama de bico de pato, que é muito feio. Então, muito cuidado no preenchimento labial em pacientes que já têm um pouco mais de idade. Tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção em vocês, que é o seguinte: não é só o rosto que envelhece, a gente também tem o envelhecimento da região cervical. E no caso dessa simulação do Henry Cavill, o que acontece? A gente tem aqui, ó, um agravamento importante, uma perda do contorno facial inferior, um agravamento da flacidez da região cervical. E para ele que já tem de fábrica essas bandas aqui, e a gente não escolhe tê-las, a gente simplesmente tem essas bandas cervicais. Se você tiver um agravamento da flacidez, é natural que haja um ancoramento nessas regiões. Então você vai criando como se fosse assim a manutenção dessas bandas, como se fosse anéis, e você vai ficando com alguns pneuzinhos aqui nessa região cervical. Bom, tudo isso, gente, tem tratamento. É importante frisar para vocês, tá? Que tem tratamento, tem como tratar o pescoço, e o mais interessante é o que? Desafiar mesmo o tempo, fazendo um tratamento um pouco mais profilático, não tão assim, deixando o tempo passar, né? A gente consegue melhorar o padrão de colágeno. Muitos pacientes têm esse padrão de musculatura muito forte, que vão precisar de um botox preventivo, né? Até mesmo a calvície, que vocês conseguem ver aqui, ele já tem um certo padrão, né? O aplicativo consegue simular um pouquinho de agravamento dessa calvície. Mas tudo isso tem tratamento. E quanto mais cedo eu começo, melhor o meu corpo responde. Naturalmente, se o seu corpo tem menos idade, você tem células troncos mais jovens que vão responder de uma forma um pouco mais pertinente, tá bom? Então fica a dica para vocês, o aplicativo tem uma funcionalidade muito interessante nesse sentido, tá bom? Um grande abraço, perguntas, só perguntar. Um grande abraço, até mais!